A palavra do Senhor diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele, o rei, bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse a não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: olha, eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade? Se isto viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes teus servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com as dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses teus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No fim dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Amém?
Quero convidar você a orar comigo. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, ó Deus, conforme nós acabamos de cantar. Senhor, nosso Deus, nós queremos submeter o nosso coração e a nossa mente diante da Tua palavra, ó Deus. Nós queremos nos apresentar diante dela vazios de nós mesmos e queremos ser preenchidos com o Teu Espírito Santo. Senhor, ilumine essa palavra em nosso coração. Deus, que possa frutificar, ó Deus, no nosso dia a dia. Deus, que esse texto faça sentido, ó Deus, ao nosso dia a dia, ao nosso testemunho diante deste mundo, que é tão sedutor e ao mesmo tempo cruel. Fala, Senhor, conosco por meio da Tua palavra, que foi aberta e lida. Em nome de Jesus. Amém. Todo cristão sério, crente de verdade, se depara com o grande desafio de viver aqui neste mundo, nessa Babilônia, sem ser contaminado. Todo cristão sério. O livro de Daniel nos ajuda muito a respeito desse assunto, porque conta a história de um povo, o povo judeu mais especificamente, que foi arrancado à força de sua terra, levado para outro lugar, e é um povo que teve que se adaptar rapidamente numa outra cultura, num mundo completamente hostil, e eles tinham esse desafio de não perder a identidade de povo de Deus que eles tinham. Ali na Babilônia eles não podiam deixar de ser crentes em Yahvé, o Deus de Israel. Como viver num mundo, num ambiente que se opõe à sua fé? O livro de Daniel encoraja os seus leitores de duas maneiras. O livro de Daniel pode ser dividido em duas partes, basicamente, do capítulo 1 até o capítulo 6 e depois do capítulo 7 até o 12º. Na primeira parte do livro nós temos uma coletânea, algumas histórias, mais especificamente de 4 jovens, de como eles conseguiram resistir toda a pressão da Babilônia. Então são histórias encorajadoras para os leitores. Essa é a primeira parte do livro. E a segunda parte do livro, do capítulo 7 até o capítulo 12, nós temos algumas predições daquilo que Deus faria no futuro pelo seu povo. Então é um livro de encorajamento para quem está vivendo no mundo, para quem está vivendo na Babilônia. Primeiro com histórias encorajadoras e depois com predições do futuro. No capítulo 1, que é o texto da nossa reflexão, nós temos a primeira história encorajadora. E essa história traz para a gente todo o cenário, todo o pano de fundo do livro todo. E é por isso que esse texto começa trazendo informações tanto geográficas como informações históricas. Os 2 primeiros versos diz que no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Antes dessa invasão da Babilônia, Jerusalém se encontrava numa situação caótica espiritualmente. Jerusalém havia se desviado dos caminhos do Senhor na idolatria, na imoralidade e na injustiça social. E é nesse período que Deus levanta vários profetas convidando o povo ao arrependimento, dizendo: olha, vocês precisam se arrepender, porque senão Deus vai pesar a mão. Deus vai levantar um outro reino mais poderoso e vai acabar com a cidade, com o templo, e vai levar muitos de vocês para uma terra bem distante. Adivinha o que aconteceu? O povo não deu ouvidos às palavras dos profetas, e no ano 605 a.C., Jerusalém é invadida pela Babilônia. E nessa invasão, Nabucodonosor tem algumas estratégias. A primeira dela, nós vemos no verso 2,
Babilônia leva alguns utensílios valiosos de Jerusalém para decorar o templo lá em Sinar, do Deus do Nabucodonosor. Então, a primeira parte dessa estratégia é levar a riqueza material de Jerusalém, mas não apenas a riqueza material, mas também as pessoas mais importantes ali da cidade de Jerusalém. Nos versos 3 e 4, nós vemos que Nabucodonosor dá uma ordem a Aspenaz, que era o chefe dos eunucos, para que escolhessem alguns de jovens que pertenciam ou à família real ou então famílias nobres. E a ideia é que fossem escolhidos jovens que cumprissem os requisitos do rei. Quais eram esses requisitos? Verso 4: sem defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. Os caras tinham que ser bonitos, os caras tinham que ser inteligentes e ainda ter uma boa comunicação, porque isso facilitaria o trabalho dentro do palácio. Nós temos os nomes desses jovens aqui no verso 6. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Sabe quantos anos tinham esses jovens quando eles foram deportados? Na Bíblia chama de jovens porque naquela época não existia o termo adolescente. Adolescente é um termo da nossa época. Tinham 14 anos, 14, 15 anos, esses jovens aqui. O projeto do Nabucodonosor, do rei, era muito simples. Era ingressá-los na grande, famosa Universidade da Babilônia. O verso 5 diz que a intenção do rei é que eles fossem educados ao longo de 3 anos, era uma faculdade aqui, onde eles aprenderiam a cultura da Babilônia. Então a ideia era prepará-los intelectualmente para depois inseri-los, não no mercado de trabalho, mas no funcionalismo público do Império da Babilônia. E gente, levando em consideração que muitos judeus foram arrancados de suas terras, a posição de Daniel e de seus amigos era bem favorável. Era um privilégio para eles, porque eles estavam agora matriculados na melhor universidade do mundo daquela época. Eles tinham bolsa integral, não precisariam pagar nem alimentação, nem hospedagem. No final de 3 anos, eles já teriam um emprego garantido sem precisar prestar concurso. Era uma boa para eles. Era uma baita de uma oportunidade para esses 4 adolescentes. Mas, porém, contudo, custaria muito caro a esses jovens. Porque esse projeto acadêmico / profissional de Nabucodonosor exigia algo em troca. Custaria toda uma tentativa de reconstrução ou de remodelagem da identidade desses jovens. Então, dentro desse projeto do rei Nabucodonosor, nós temos aqui uma tentativa de alteração em 4 coisas que marcam profundamente a identidade de uma pessoa. 2 coisas seriam alteradas ao longo do caminho, enquanto eles estivessem cursando a Universidade da Babilônia, mas outras 2 coisas seriam alteradas de imediato, no momento da matrícula. 2 coisas, então, foram alteradas ao longo do processo. No verso 4, na parte B, nós temos aqui a informação. Eles deveriam aprender uma nova língua, a língua dos caldeus. Qual é a língua dos caldeus? O aramaico. O povo judeu falava hebraico. Na época de Jesus, o povo judeu fala que língua? Aramaico. Por quê? Eles voltaram do exílio falando um outro idioma. Ou seja, parte da identidade daqueles judeus foi alterada. Então, ao longo dos 3 anos, eles falariam um outro idioma e também teriam um outro costume no processo, enquanto eles estivessem ali cursando a faculdade. Mas 2 coisas foram alteradas de imediato. A primeira, o nome
no verso 6 e depois o verso 7 diz que eles tiveram seus nomes trocados, e também a dieta, no verso 5. E, gente, a dieta, a alimentação, diz muito a respeito de uma cultura. É quando você viaja a um país diferente, o que você quer, pelo menos eu quero conhecer uma comida diferente, né? Aqui eles estão se recusando imediatamente também essa imposição. Falando primeiro a respeito dos nomes, por que era importante a mudança de nomes? Principalmente para a cultura oriental. Os nomes que eles possuíam, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, diz respeito não só à origem judaica desses rapazes, mas também mostra a relação que eles tinham com Deus. Se você pega, por exemplo, os nomes Daniel e Misael, são nomes que terminam com El. El é a forma curta da palavra Elohim. Elohim significa Deus. Então mostra aqui uma ligação desses nomes com Deus. Aí você pega os outros dois nomes, Ananias e Azarias, que terminam com ia. Em português se coloca um S no final, mas em hebraico é Anania, termina com ia, e Azaria. De onde vem esse ia? É uma forma curta, abreviada, de você se referir ao nome pessoal de Deus, que é Iavé. Então, não tem a ver apenas com a cultura judaica, mas também mostra a relação deles com o Deus que eles adoravam, o Elohim e Iavé, o Senhor Deus. Agora eles recebem nomes pagãos, de divindades da Babilônia. Só para que você tenha uma ideia, o nome de Daniel foi mudado no verso 7 para Beltesazar. Beltesazar significa o grande guardião do templo de Bel, uma falsa divindade da Babilônia. O nome dos quatro aqui tem a ver com falsos deuses da Babilônia. Então, eles tiveram essa alteração cultural imediata e também na dieta. Pelo menos essa era a intenção de Nabucodonosor, que eles passassem a comer a comida que era oferecida ali no palácio. Mas, pelo que nós lemos aqui no texto, eles não estão assim dispostos a aceitar aquela dieta. E por quê? Por que não? Por que não uma picanha oferecida na churrascaria da Universidade da Babilônia? Primeira coisa que precisa ficar em destaque para nós é que a recusa desses jovens com relação à dieta de Nabucodonosor não tem nada a ver com a discussão entre carne e legumes, ok? Não é uma campanha pró-vegetariana, ok? Eu digo isso porque, infelizmente, alguns têm comentado nessa direção recentemente. Se você comer legumes, é mais santo, é mais agradável diante de Deus, então Daniel está se recusando a comer carne. Não tem nada a ver, nada a ver. Qual seria então o motivo pelo qual Daniel e seus amigos se recusam a participar dessa dieta aqui? Bom, alguns teólogos acreditam que tem a ver com alimentos que eram proibidos pela religião judaica. Se você vai no livro de Levíticos, você tem as leis cerimoniais, em que nós temos a informação ali que os judeus não deveriam comer carne de porco, não deveriam comer carne de animais sufocados, né? O animal precisa ter o seu sangue derramado no chão para se tornar puro. Judeu não pode comer frutos do mar. Alguns acreditam que era esse tipo de comida que era servido ali na Universidade da Babilônia. Eu sou inclinado a não acreditar dessa maneira, porque o texto diz que eles também estão recusando o vinho do rei, e para o judeu o vinho não é impuro. Pelo contrário, o judeu bebe muito vinho. Então, não acredito nessa primeira interpretação. Eu sou mais inclinado à segunda interpretação, que tem a ver que essa comida que era oferecida lá no palácio era consagrada aos falsos deuses. Então, havia todo um ritual de consagração aos falsos deuses da Babilônia, e uma vez consagrado, esse alimento era oferecido então para os alunos e para todo o palácio ali da Babilônia. Me parece que faz mais sentido ao texto que eles estão se recusando a comer das finas iguarias do rei, porque era comida consagrada a ídolos. Mas aí você pode perguntar, mas e os legumes que eles comiam depois? Também não era consagrado
as falsas divindades da Babilônia. E aí, meus irmãos, tem uma chave que eu considero importante para interpretar aqui esse texto. Quando você se depara no verso 12 e no verso 13 com a palavra legumes, não pense aqui em legumes como aquela salada que é oferecida num restaurante, ok? Em hebraico, a palavra que foi traduzida aqui por legumes tem a ver com sementes e grãos que eram usados tanto para o plantio como também para a ração de animais. Na Bíblia hebraica, o termo que aparece aqui nunca aponta alimento humano. Eram grãos, eram vegetais dessa maneira. Então, se essa interpretação estiver correta, a ideia é que Daniel pediu ao chefe dos cozinheiros esses grãos para que eles mesmos pudessem prepará-los, moendo o grão e depois cozinhando e fazendo ali uma comida, um bolo, um pão com esses grãos. Então, era uma comida feita a partir desses vegetais, dessas sementes de vegetais. Então, se essa interpretação estiver correta, então, antes das sementes serem levadas para a consagração aos falsos deuses, já era enviada para Daniel e seus amigos, então eles preparavam a própria comida ali. Bom, a gente não tem certeza exata disso, mas eu sou inclinado a essa interpretação. O projeto da Babilônia aqui, meus irmãos, era o seguinte: com o tempo, esses jovens passariam a ser chamados por nomes da Babilônia, eles se comportariam como jovens da Babilônia, até que toda a ligação que eles tinham com Jerusalém, todo o vínculo com Israel fosse completamente apagado da memória deles. Essa era a ideia. Uma nova cultura para que eles trocassem de identidade, de cidadania. Então, olha o desafio desses meninos aqui, desses jovens. Eles teriam a tarefa de abençoar aquele local com o serviço que eles prestariam ali na Babilônia e, ao mesmo tempo, resistindo essa pressão de mudança de identidade. E o verso 17, na verdade os versos 17, 18, 19 e 20, nós temos a informação de que Deus capacitou esses jovens para que eles se destacassem ali, né? O verso 17 diz que Deus deu a eles o conhecimento e a inteligência em toda a cultura. E no verso 20, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Então esses jovens estão diante de uma missão muito difícil, mas Deus, na sua fidelidade, está cuidando desses jovens, capacitando eles, e não somente capacitando, também guardando. O verso 21 diz assim: Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Ou seja, Daniel continuou ali 70 anos depois que foi deportado. 70 anos depois, lá está Daniel. E o rei Nabucodonosor? Já não existia mais. E o império da Babilônia? Também já não existia mais. Já tinha sido trocado. Tinha caído diante de um outro império, o Império Medo-Persa. Isso nos mostra, na verdade é uma lição que nós temos em todo o livro de Daniel, que reis, impérios se levantam e caem, mas o Senhor permanece o mesmo. E Daniel está ali, até o 1º ano do reinado de Ciro. Muito bem, meus irmãos, eu creio que nessa noite nós temos, a partir desse 1º capítulo de Daniel, 4 coisas que nós podemos e devemos aprender com o testemunho desses jovens. 4 lições que nos ajudam, e creio eu, em muito, diante do desafio de viver neste mundo, nessa Babilônia, sem ser contaminados. Primeira lição que nós temos é a seguinte:
Na Babilônia, nossa identidade é ameaçada. Eu creio que essa é a primeira lição que nós podemos extrair do primeiro capítulo de Daniel. Aqui no livro de Daniel, a cidade de Jerusalém e a cidade da Babilônia são cidades históricas, elas existiram de verdade. Mas quando você vai para o Novo Testamento, especialmente no livro de Apocalipse, o autor ali usa essas cidades como conceitos teológicos. Usa essas duas cidades como realidades espirituais. No livro de Apocalipse nós temos dois reinos espirituais, Jerusalém e Babilônia. Quando o livro de Apocalipse se refere ao encontro de Deus com o seu povo, no final da história, chama esse encontro de Nova Jerusalém. Por outro lado, quando o mesmo livro de Apocalipse informa a derrota do sistema desse mundo diante do poder de Deus, o livro de Apocalipse diz: caiu a grande Babilônia. Então, são dois reinos espirituais, e eu creio que é muito importante a gente ter isso em mente, que nós estamos dentro de um conflito entre dois reinos espirituais. Desde o Éden, quando os nossos primeiros pais pecaram, nós estamos no meio dessa guerra entre Jerusalém e Babilônia. É importante ter isso em mente, porque às vezes nós vivemos nesse mundo como se estivéssemos morando no nosso condomínio próprio, sendo que a verdade é que nós estamos numa terra que não nos pertence. Nós estamos exilados aqui neste local. É lógico que nós devemos e podemos desfrutar de tudo aquilo que há de bom neste mundo, porque a palavra de Deus diz que toda boa dádiva vem do alto, vem do Criador. Tudo aquilo que é bom e belo não vem do diabo, não vem do príncipe deste mundo, mas vem de Deus. Mas, por outro lado, nós não podemos ser ignorantes a este fato. Essa não é a nossa terra. Nós não estamos no nosso condomínio próprio. Nós estamos exilados aqui na Babilônia. Quando nós olhamos para a história da igreja cristã, e até mesmo a igreja do Antigo Testamento, Satanás usou frequentemente a estratégia da violência contra o povo de Deus. A igreja foi fortemente perseguida, principalmente nos primeiros séculos da era cristã. Mas você vai concordar comigo que a estratégia mais eficaz de Satanás não é a violência. Tem sido o quê? A sedução. A sedução. Essa é perigosa. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo sedutor. Num mundo que ameaça a nossa fidelidade ao Deus de Jerusalém o tempo todo. A nossa identidade está sendo ameaçada o tempo todo. Em toda a cultura que nós consumimos, a nossa identidade está em jogo. E quando eu digo a respeito de cultura que nós consumimos, eu estou falando de culturas que nós precisamos consumir. O trabalho, a educação, nós precisamos trabalhar, estudar. O entretenimento também, nós precisamos disso. Mas em tudo, de alguma maneira, você está correndo um risco de ter a sua identidade negociada. Em tudo. Porque nós não estamos em casa. Então, qual deve ser o nosso papel diante disso? Se o mundo é ameaçador, qual é a nossa postura na Babilônia? E aqui nós vamos para a segunda lição da nossa noite. Na Babilônia, alienação não é uma opção para nós, ok? O isolamento está fora de cogitação para o povo de Deus. Porque em alguns círculos evangélicos essa é a solução que eles encontram. Olha, o mundo é perigoso. Cuidado com a música que você ouve, cuidado com isso, com aquilo. Então, o que algumas denominações fazem? Você deve se isolar, deve viver igual um monge, igual os Amishes lá nos Estados Unidos. Isolado de todo mundo.
Irmãos, essa não é uma opção para nós. Se você reparar bem aqui no texto, Daniel não recusou a matrícula dele na Universidade da Babilônia. Os amigos de Daniel não tentaram pular o muro da escola, não tentaram fugir do império da Babilônia. E sabe por quê? O verso 2 deixa muito claro o entendimento que Daniel e seus amigos tinham diante daquela realidade hostil. Olha o verso 2. O Senhor entregou Jerusalém nas mãos do rei Nabucodonosor. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns utensílios da casa do Senhor, da casa de Deus. Quem entregou Jerusalém nas mãos da Babilônia? Deus. Daniel e seus amigos sabiam deste fato. Sabiam que Deus estava punindo Jerusalém pela desobediência do passado. E é muito interessante que no livro todo de Daniel, nós percebemos que Daniel e seus amigos sabem exatamente o que eles devem fazer ali na Babilônia. Abra comigo a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29. Deus sabia o que tinha para o povo de Israel ali na Babilônia, e os crentes ali na Babilônia sabiam o que deveriam fazer. É muito interessante esse texto que nós vamos ler, porque trata-se de uma carta escrita pelo profeta Jeremias para os exilados na Babilônia. O verso 1 diz: são essas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Nós vamos ler um trecho dessa carta. Verso 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que olha quem deportou, Deus, eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Verso 7, procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Irmãos, é assim que nós devemos viver aqui nesse mundo. Não é fugindo da realidade, mas nos envolvendo com a nossa cidadania terrena aqui. Enquanto a nossa cidadania celestial não é prejudicada pela cidadania terrena, cabe a nós colaborar pelo bem-estar e pela paz deste mundo. Isso significa que jovens, a maioria está na galeria, né? Jovens, vocês têm a responsabilidade, no que depender de vocês, entrarem nas melhores universidades desse país, ou fora do país. Vocês devem se destacar no mundo, na Babilônia. Empresários e profissionais devem ser os que se destacam neste mundo. Devem ser os melhores, os professores devem ser os melhores professores das escolas onde vocês lecionam. Os advogados devem ser os melhores advogados, os médicos cristãos devem ser os melhores médicos. Irmãos, o cristão deve ser o melhor cidadão, ou o cidadão mais responsável da cidade ou do país. É isso que Deus espera de nós na Babilônia. Não é fugindo, não é fazendo uma separação entre mundo gospel e mundo secular, não. Deus nos colocou na Babilônia. Então, isolamento, alienação nunca é uma opção para o povo de Deus. Nós devemos ser os melhores na Babilônia, neste mundo. E Deus vai nos capacitando na Babilônia. Ok, mas e quando o meu trabalho, a minha escola ou a sociedade
ameaça a minha identidade em Cristo Jesus. O que eu faço? E aqui nós vamos para a terceira lição. Na Babilônia, nós devemos resistir firmemente. Quando a nossa identidade é ameaçada, nós devemos resistir. Irmãos, é muito interessante o capítulo 1 de Daniel, porque mostra que esses jovens resistiram de duas maneiras. Eles resistiram primeiro de uma forma mais discreta e depois de uma forma mais explícita. A mudança de nome, por exemplo, ok. É imposição do governo? Nós devemos receber outros nomes? Ok. Então Daniel, ele atendia quando era chamado por Beltesazar. Daniel não saiu brigando, esse não é meu nome, eu não tenho nada a ver com a falsa divindade Bel da Babilônia. Não, Beltesazar, eis-me aqui, Senhor. Mas eles resistiram, sim. Eles receberam outros nomes, mas se você reparar no livro, é muito interessante, tanto no capítulo 1, no capítulo 2, fica mais claro ainda, parece que quando eles estão interagindo entre eles se chamam pelos nomes originais. Quando a Bíblia chama esses rapazes, pelo menos no capítulo 2, chama pelos nomes originais. Ou seja, se é uma imposição da Babilônia a gente receber um outro nome, beleza, para o mundo nós temos esses novos nomes. Mas entre nós sabemos quem nós somos. Esses jovens, eles não permitiram que a mudança de nome mudasse a identidade deles, que isso alterasse o coração deles. Então é uma resistência, mas é uma resistência ainda aqui velada. Mas também tem uma resistência explícita aqui, quando eles detectam um problema em participar das finas iguarias do rei. Eu imagino os quatro conversando antes de dormir, dizendo, olha, a participar daquela alimentação, aí não, isso já é demais. A gente precisa dar um jeito. Mas como que eles resolveram esse problema? Reparem no texto, eles saíram brigando, protesto, rebelião na Babilônia. Eles foram respeitando as autoridades ali da Babilônia. Vamos conversar com o chefe dos eunucos? Beleza, agora vamos conversar com o cozinheiro-chefe? Ou seja, eles estavam dispostos a gastar todas as cartas antes de tomar uma decisão mais radical. Isso nos ensina muito, porque às vezes a gente quer resolver um problema desse tamanho com uma bomba atômica. Não. Primeiro a gente pede, não deu certo, a gente tenta de uma outra maneira. Isso mostra muita prudência, meus irmãos, muita prudência, muita cautela na hora de resistir à ameaça da Babilônia. Mas a gente não aprende apenas com a resistência desses jovens, mas também com a clareza deles. No verso 8, você vai reparar, Daniel deixa muito claro porque eles não vão participar das finas iguarias do rei. Daniel pede para não se contaminar. Então você resiste na sua faculdade, no seu trabalho, na escola, mas com clareza. Eu não participo disso porque eu sou um cristão, porque eu tenho uma cidadania num outro lugar. Eu não sou daqui, eu estou neste mundo, mas eu não sou daqui. Jovens, profissionais, empresários, artistas, cristãos, onde você está? Se a sua cidadania é ameaçada pelo modo de pensar desse século, é sua responsabilidade resistir com prudência e com clareza. É nossa tarefa não se contaminar. E aqui nesse capítulo 1 nós temos o exemplo desses 4 jovens que não se contaminaram, mas resistiram. Não permitiram que a identidade deles fosse alterada. Eles permaneceram como servos do Senhor. E aqui nós partimos para a nossa 4ª e última lição, meus irmãos. Eu disse que nós podemos aprender muito com o exemplo de Daniel e seus amigos, mas o exemplo de Daniel e seus amigos não é o ponto principal do capítulo 1 de Daniel. Não é o mais importante.
O mais importante de Daniel primeiro é a fidelidade de Deus, não é a fidelidade dos jovens com relação à cidadania celestial que eles tinham, ou com a cidadania de Israel. O ponto principal aqui é que em todo esse tempo Deus foi fiel. Se Daniel e seus amigos foram fiéis a Deus, é porque antes disso, Deus os guardou. Deus foi fiel a eles. É verdade que Daniel resistiu em fidelidade, mas a gente percebe no verso 9 que Deus concedeu a Daniel a misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Não foi o jeitinho de Daniel pedir, olha, livra a gente dessa dieta da Babilônia, não. Foi Deus que converteu o coração, no sentido, ou que convenceu o coração do chefe dos eunucos a aceitar essa ideia de não serem contaminados com as finas iguarias ali. Até no verso 12, quando nós vemos que Daniel pede uma experiência diante do cozinheiro-chefe, eles tiveram um resultado positivo. E, gente, isso é um milagre da parte de Deus. É a fidelidade de Deus, porque ninguém fica mais forte ou robusto só com vegetal e água. Mas isso mostra que Deus está protegendo, está cuidando aqui desses jovens. Alguém pode dizer, mas esses jovens tinham os requisitos da Universidade da Babilônia, mas até os requisitos que eles tinham foi concedido por Deus. O verso 17 deixa isso bem claro. Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Irmãos, se hoje você se encontra diante desse dilema, como me manter fiel neste mundo ou na Babilônia? Se essa mensagem dependesse do exemplo de Daniel, a gente estava frito. Porque Daniel nem existe mais. Já morreu. A esperança que nós temos para encarar este mundo hostil está na fidelidade de Deus. Então o texto não é sobre Daniel, assim como todas as histórias da Bíblia, as histórias são, na verdade, sobre Deus. Na capacidade e no poder de Deus e de nos manter incontaminados neste mundo. Se a história fosse sobre Daniel, se eu terminasse o sermão falando, seja como Daniel e seus amigos, não valeria de nada. Mas a nossa esperança está no Deus que nos protege. A história aqui, a mensagem é sobre Deus, porque o Senhor é fiel e provê tudo aquilo que a gente precisa na Babilônia. Deus é fiel. Se a Babilônia te assusta, se você não sabe como lidar com a pressão deste mundo, lembre-se que Deus é fiel. E Deus não precisa mais mostrar a fidelidade dele para ninguém, porque ele já concedeu a nós aquilo que lhe é mais precioso, seu Filho Jesus, que abriu mão da sua glória, conforme nós cantamos aqui nessa noite. Irmãos, olha o impacto disso. Jesus não foi enviado para o exílio. Jesus foi ao exílio voluntariamente. E no exílio Jesus sofreu as piores tentações, o pior tipo de sofrimento. E diante de todo o desafio deste mundo hostil, Jesus permaneceu obediente. E o que é interessante na história de Jesus é que ele compartilha a sua obediência perfeita com todo aquele que crê. Embora seja um dever nosso viver na Babilônia sem ser contaminado, saiba que o fim do nosso exílio, a nossa chegada na Nova Jerusalém, a salvação não depende da sua capacidade de não se contaminar nesse mundo. O fim do exílio,
A chegada na Nova Jerusalém depende da obediência perfeita de Cristo Jesus. A nossa salvação não descansa naquilo que nós somos capazes de fazer. A nossa salvação descansa naquilo que Cristo fez em seu exílio, por amor de nós. Deus é fiel. Se Deus entregou o seu próprio Filho, como Deus não nos pouparia na Babilônia? Então a nossa esperança, meus irmãos, nessa noite, está na fidelidade de Deus. Se hoje você se encontra numa situação muito complicada no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, uma situação que está te levando a cogitar em negociar a sua identidade de filho de Deus, lembre-se da fidelidade desse Deus que entregou o seu próprio Filho para ser exilado em nosso lugar. A nossa esperança está em Deus que proveu por nós aquele que nos tirará definitivamente desse exílio. E um dia nós estaremos juntos na Nova Jerusalém. Amém?